Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra A Cabala, de 15 de janeiro de 1965. Na última quarta-feira tive a oportunidade de consultar uma velha Bíblia minha, e lá encontrei duas cartas do meu amigo, o velho Abdullah. Há muito que os tinha esquecido, pois me foram dados em 1930 ou 1931. Eles agora estão moldando e caindo aos pedaços. Eram simplesmente instruções sobre a Cabala. E a primeira parte delas não lhe interessaria porque é tudo muito técnico em hebraico, mas há outras partes que eu sei que lhe interessarão. E foi isso que ele disse em um deles. As criaturas nunca são culpadas dos aparentes erros que cometem. O Senhor ordenou todas as ações, e somente Ele realiza tudo o que é realizado. É com isso que começa. Ele não acusa ninguém do mal, pois todos cumpriram sua ordem e realizaram seu serviço. Se existe o mal, só eu, o Senhor, sou mal. Isaías 45 versículo 7. Quando você o lê pela primeira vez em um certo nível de consciência, você fica surpreso. Está em conflito com tudo o que você ama. Mas ele não para por aí. Ele pega uma passagem bem pequenininha do livro de João, capítulo 4 de João, é uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana, e ele disse a ela: Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que você vai nem neste monte nem em Jerusalém adoramos o Pai. Você adora o que não conhece, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 21. E então ele para por aí. Ao lê-lo você se pergunta do que se trata. Agora ouça a interpretação deste grandioso homem. Ieda, ele traduz. Ieda como judeu, nós anglicizamos a palavra Ieda e a chamamos de Juda. Judá é escrito exatamente como você escreveria o nome do Senhor, Yod-He-Vav-He. Apenas você insere um dalete, a letra D na palavra. Judá foi o quarto filho de Jacó, em todas as listas dos filhos de Jacó ele ocupa a posição de quarto lugar. Na genealogia de Jesus, isto é, aquela que nos é dada no livro de Mateus, ele é o quarto, já Abraão, Isaque, Jacó, Judá e seus irmãos. Ele é o quarto mencionado e ainda assim é o quarto dos 12. No Novo Testamento, ele é o primeiro na categoria dos selados, como nos é dito no capítulo 7 de Apocalipse. Versículo 5. Aqui ele está selado, o primeiro a ser selado entre aqueles que são para sempre os redimidos. E é isso que a palavra Ieda significa. A salvação vem dos judeus. E você se pergunta, mas o que significa um judeu nascido segundo a carne de Abraão? Não. O judeu nascido depois da fé de Abraão chega ao ponto em que culmina na promessa cumprida, a promessa feita a Abraão, a promessa do Filho, Gênesis 17 versículo 15, 18 versículo 14. E estas são as antigas promessas feitas a Abraão, a promessa do Filho. Gênesis 17 versículo 15, 18 versículo 14. E essas são as palavras do velho, ele volta e cita. Você adora o que não conhece e depois traduz desta maneira. Você serve, você está cego para aquilo a que serve. Você não sabe por que serve, mas serve. Sabemos o que servimos, sabemos o que adoramos. Somos os observadores do princípio eterno, nós somos os conhecedores da criança. Ieda significa a presença de seu louvor. O centro de sua presença é a boca. O rei é a criança. Todo o céu obedece à criança, e toda a terra é compelida a manifestar aquilo a que os céus obedecem, e obedecem apenas à voz da criança. Você deve sempre pensar no Cristo como uma criança. Estas são as palavras de Abé há muito que tinha esquecido aquela carta. Já o tenho, digamos, há 34 anos numa Bíblia antiga, à qual raramente tenho oportunidade de me referir. Então você volta e lê o capítulo 8 do livro de Provérbios, e começa no versículo 22 e vai até, digamos, até o 31. O Senhor me criou no início do seu caminho, o primeiro dos seus atos de velho. Há séculos atrás eu fui criado, no início,
antes que ele trouxesse à terra. Quando ele lançou os alicerces da terra, eu estava ao lado dele quando era uma criança. Eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me em seu mundo habitado e deliciando-me com os filhos dos homens. Quem me encontra a vida, quem sente minha falta se machuca, quem me odeia ama a morte. Agora, aqui está a personificação da sabedoria. Os hebreus pegaram todas as ideias e princípios abstratos e os personificaram. Assim, a primeira criação de Deus foi a sabedoria, a primeira emanação. O verbo criou-me também pode ser traduzido, e possivelmente tem um direito muito maior à nova definição dele, em vez de antiga possuir-me. A versão King James diz: O Senhor me possuiu no início de seu caminho. A versão padrão revisada dizia: O Senhor me criou. Mas ambos estão corretos neste verbo hebraico. Você não pode separar o poder criativo de Deus e sua sabedoria dele mesmo. Mas ele é personificado como uma criança. Agora ele disse: Ele se deleita. Bem, ele adora? Se você ler tanto a versão King James quanto a versão padrão revisada, você pensaria que uma criança pequena era a fonte de deleite. Não é assim no texto hebraico. No texto hebraico ele se deleita significa que a sabedoria é aquela que experimenta a emoção do deleite, o poder criativo está experimentando a emoção do deleite. Tudo vem do Senhor e o Senhor é definido para nós como eu sou. Essa é a fonte. Mas o seu poder criativo e a sua sabedoria são aqueles que experimentam a emoção do deleite, é a criança. Então AB disse, sempre pense no Cristo como uma criança. E nós, que somos chamados Yeeda, nós, os judeus, dissemos ele, não pelo acidente do nascimento da carne, mas pela fé de Abraão, aqueles que ouviram a promessa, independentemente da sua origem racial, aqueles que a ouviram e permaneceram fiéis a ela e avançaram com fé para todos os horrores do mundo, sem condenação, eles estavam apenas fazendo a vontade de Deus, e chegou ao ponto em que foi a criança que foi prometida. Somos agora os conhecedores da criança. Todo aquele que conhece a criança é contado entre aqueles chamados de salvação dos judeus. Todos chegam a esse estado porque conhecem a criança. Como disse Blake, os mortos ouviram a voz da criança e começaram a acordar. Todas as coisas ouviram a voz da criança e começaram a despertar para a vida. A voz da criança? Sim, ele é o próprio sopro. Como nos diz Eclesiastes, ele é o sopro de Deus e o sopro de Deus dá vida ao homem. Deixe-o tirar o fôlego do homem e o homem morre. Mas, o que é essa respiração? Chama-se respiração. A respiração é o vento. E vento e espírito são a mesma palavra em hebraico, mas o significado principal da palavra rovash é realmente vento. Então, quando encontraram a criança, um deles disse: Não ouvi nenhuma voz. Mas você ouviu o vento, não foi? Bem, essa era a voz da criança. Essa foi a voz da criança chamando os mortos daquele sono eterno. Então, se você ouviu o vento, você começou a acordar e acordou do que realmente foi o sono da morte. E eventualmente todos ouvirão o vento, que é a voz da criança, e todos despertarão para a vida. Cada palavra que eu te disse é verdade. Foi-lhe prometido um filho. Você vai pegar aquela criança. Depois que você recebe o filho que nasceu para você, outro está chegando, algo completamente diferente. E um filho é dado. Estas são as palavras. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Não é a mesma coisa. A criança nasce e você a segura em suas próprias mãos, aquela criança nasce, um sinal do seu nascimento. É tudo uma questão de nascimento. Mas o próximo não nasce, que foi gerado por Deus e dado a você quando Deus decidiu dar a si mesmo a você é o propósito de Deus dar o próprio homem, como e dado a você quando Deus decidiu dar a si mesmo a você é o propósito de Deus dar a si mesmo ao homem, como se houvesse nenhum outro no mundo, apenas Deus e você.
E para provar que ele conseguiu o seu propósito, que era dar-se a si mesmo, se Deus é Pai, então ele tem um filho. Se ele se entregou a você, então você é o pai daquela criança. Portanto, a segunda parte desta declaração do capítulo 9 de Isaías nos foi dado um filho. Primeiro nasce uma criança, e isso vem primeiro, porque ele não pode lhe dar seu filho neste nível, o filho é espírito. Ele não pode dá-lo à carne e ao sangue, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Para herdar o reino de Deus como Deus, você deve ser Deus Pai, reino de Deus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Para herdar o reino de Deus como Deus, você deve ser Deus Pai, e não há como saber que você é Deus Pai, a menos que você também seja o pai de seu filho. Então, para nós nasce uma criança para significar nosso nascimento na terra do Espírito, e para nós é dado um filho. A criança nasce porque significa o nosso nascimento no céu, no mundo do Espírito, e então vem o presente, um filho é dado, e esse filho é Davi. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Este é o Senhor falando a um estado espiritual chamado Davi. Então David vem como um presente. Ele se dá a você e, ao se dar a você, David tem que aparecer em seu mundo e chamá-lo de pai. Se ele não te chama de pai, e é qualquer outro relacionamento, Deus não te deu a si mesmo, pois Deus é o pai de Davi. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então Davi vem ao mundo, ao seu mundo individualmente te chama de pai. Todos neste mundo terão essa experiência, então conhecereis a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Pois se você é o pai do meu filho, então você e eu somos um. Se eu sou o pai do seu filho e seu filho é o mesmo filho que é meu filho, então quem poderia negar a unidade de nós dois? A única maneira no mundo pela qual você conheceria a unidade de Deus é através de seu filho. Então, quando eu encontrei esse papel velho caindo aos pedaços, sem dúvida estava escrito num pedaço de papel muito barato, todo datilografado, e todo quebrado assim. Manuseei com muito cuidado, já se passaram 11 anos, e aqui ele analisa esse maravilhoso, simples coisa. Mas agora posso entendê-lo melhor, tendo experimentado nos últimos 30 e tantos anos desde que ele me deu. Então, o que ele está dizendo? Que as criaturas não são culpadas por qualquer erro aparente que cometam. O que ele quer dizer com isso? Quando ele me deu, eu não tinha experiência, mas agora sei. Se você entrou em um lugar como este, mas agora está mais animado do que agora, suponha que eles estivessem jantando ou dançando, andando por aí, e todos animados, enquanto você entrou invisível para eles, pois você veio em espírito, você está acordado. Quando você entra no lugar, você sabe que este mundo animado é animado apenas por sua causa. Todo esse vasto mundo em movimento você está movendo. E para provar que você está movendo isso, você interrompe uma atividade em si mesmo, e nesse exato momento que você prende isso em você, tudo congela. Você os observa, vai até lá e simplesmente olha para eles de perto, e eles estão mortos, todos mortos. Então você libera isso em você mesmo, e eles ficam mais uma vez animados e continuam a cumprir suas intenções. Suponha que você pudesse mudar a intenção, pois ela vem de cima. Eles estão apenas cumprindo o seu serviço, eles estão todos sob compulsão. Agora você sabe o que é a boca de Deus, pois ele falou, e a boca é a criança. A boca ou o rei, e o rei é a criança, o sopro de Deus. E você sabe exatamente o que fez, você interrompeu uma atividade em seu próprio ser, e essa prisão foi a sua respiração recuperada. E eles morreram. Como você poderia condenar qualquer homem neste mundo pelo que ele está fazendo quando você está animando tudo isso? Você coloca tudo em movimento quando está no espírito. Enquanto você está aqui na carne, você também está sujeito ao seu próprio comando do alto. Portanto, se você vem ao mundo para contar a história do seu princípio eterno, você está sujeito à mesma coisa que você, do alto, sujeita o mundo inteiro. Esse é o preço que você paga pela expansão do seu próprio poder criativo. Só existe Deus no mundo, nada além de Deus.
Deus está desempenhando todos os papéis, não há nada além de Deus. Ele faz o papel do sábio e do tolo, do amante e do que odeia. Agora vamos voltar. Aquele que me encontra, encontra a vida, como pará-la e iniciá-la. Quem sente minha falta se machuca, continua na roda e está com fome, e ainda não saciou a fome de encontrá-lo. Aquele que me odeia ama a morte, olhe para todo o vasto mundo e você não pode condená-los, eles não conhecem a criança, não conhecem o poder criativo de Deus chamado Cristo Jesus, e eles estão apaixonados pelo mundo. Eles querem prolongar esta pequena coisa, eles estão com dor, por mais um dia, mais um mês, mais um ano. Eles têm 2 casas, eles querem que 4 se sintam mais seguros. Eles têm 1 dúzia de ternos, eles querem que 2 se sintam mais bem vestidos que o outro. Eles passam a vida querendo mais da morte, pois este mundo está morto e as pessoas não sabem disso. Eu sei isso. Eu vi isso. Parei e comecei, nos trechos, e já fiz isso mais de uma vez, então não foi um erro da primeira vez. Então eu sei o que ele quer dizer com aquele que me encontra a vida. Portanto, o poder criativo de Deus é personificado como uma criança. Paulo fala do poder criativo de Deus como Cristo Jesus no 1º capítulo, versículo 24 de 1 Coríntios. E aos que são chamados, tanto judeus como gregos, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, o poder de Deus é personificado como Jesus Cristo. Mas pense sempre em Jesus Cristo como a criança, sempre a criança que sempre se deleitou na presença de seu Pai, e foi ele quem sempre experimentou a emoção do deleite. O poder criativo experimenta isso. Ele não é a fonte disso, é ele quem experimenta a emoção do deleite. Quando alguém chega a esta compreensão e encontra a criança significando seu próprio nascimento do alto, depois disso ele encontra o filho que lhe foi dado. E então o filho que lhe é dado lhe revela quem ele é, e ele quebra a roda da morte. Pois este é o mistério da vida através da morte. Se a semente não cair na terra e morrer, ela permanece só, mas se morrer, produz muito. João 12 versículo 24. Então, Deus se tornou homem em seu poder criativo para que o homem pudesse se tornar Deus, Filipenses 2 versículo 7, então todos os mandamentos são de Deus para Deus. O homem como vemos neste mundo faz parte da estrutura eterna do universo. Essa coisa chamada Névio, e todas as suas fases, desde o momento em que apareceu em cena até aquele momento em que desaparece e deixa de existir para aqueles que sobraram naquele momento, nunca passou, e não foi realmente trazido à existência. Sempre fez parte da estrutura do universo. Eu estou animando isso, assim como estamos animando com o poder criativo, animando tudo isso neste mundo. Vou deixá-lo para sempre. Ele ainda fará parte da estrutura eterna do universo e, a menos que seja animado, permanecerá morto em todos os seus pequenos aspectos. O bebê que amamentou a mãe, o pequenino a caminho da escola com relutância, o garotinho tentando encontrar o seu caminho na vida, o homem, tudo isso, são simplesmente peças de roupa que você anima. E chegará o dia em que você e eu, tendo passado por todas as fornalhas, experimentando esse poder criativo que é Deus, despertaremos e seremos o poder criativo de Deus e um com Deus. Então podemos dizer que somos Ieda. Fomos salvos, fomos resgatados do mundo da morte. De repente todos nós despertamos, e Deus e seu Filho, o poder criativo de si mesmo, são um. Depois, uma nova aventura. Uma nova peça com os mesmos personagens, pois eles continuam fazendo parte da estrutura eterna do universo. Concebemos um drama totalmente diferente. Agora, esta noite, se você fosse a uma peça e visse os atores, você os condenaria pelos papéis que interpretam? Se houver alguma condenação, ela não deve ser dada ao autor? Bem, o autor concebeu a peça. O autor é Deus. E não havia ninguém para animar os personagens além de Deus, e ele teve que realmente passar pelas experiências que concebeu. Mas todas essas coisas estavam mortas. Acredite, eu os vi mortos, mas tudo. E chegará o dia em que tudo o que descobrimos no nosso mundo sobre as grandes descobertas científicas do mundo não será assim.
Nada será como vemos agora. Gravidade, bem, toda criança que vai para a escola aprendeu o que acreditamos ser a gravidade. Não há uma criança no mundo. E eles provam como isso é verdade não pulando do topo do prédio. Nós sabemos que você vai cair no chão. E, no entanto, tendo detido dentro de mim uma atividade que fazia tudo parar, as coisas que deveriam cair não caíram. Um pássaro em voo não caiu, ficou ali parado no espaço porque em mim estava preso. Então, onde está a gravidade? E amanhã mudaremos tudo o que hoje descobrimos, ou pensamos ter descoberto, e reorganizaremos a peça tão completamente que poderemos usar nosso poder criativo e com uma reorganização da peça, usando os mesmos personagens, interpretar um papel distante. Maior jogo para expandir além do que expandimos nosso poder criativo. E esse é Jesus Cristo. Então, quando ele disse: Nós somos Ieda, os conhecedores da criança. Somos os observadores do princípio eterno, por isso somos Ieda. E você adora o que não conhece, porque não sabe o que serve e por que serve, mas serve. O homem desempenha todos esses papéis e não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Ele sabe que começou no mundo pelas ações de um poder que não é o seu. Ele nasceu fisicamente, certamente pelas ações de poderes que não eram seus. E ele se encontra em uma família, não sabe por quê. Ele se vê movendo-se pelo mundo, sem saber por quê. E todos estão servindo a essa compulsão vinda de cima, que é criada pela criança que está se deliciando com essas experiências. Um dia nascemos acima. Seguraremos a criança, seu símbolo, quando entrarmos nesse mundo criativo e começarmos tudo, e damos a palavra falada até que todo o poder que é de Deus possa ser exercido e redimido. Pois ele está apenas se redimindo, deixando o homem exatamente onde ele está, como parte da estrutura eterna do mundo. Então, no final, nada é condenado. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Lucas 22 versículo 34. Eles não sabem. Portanto, as palavras no final do julgamento. Você não sabe que tem o poder para crucificá-lo e poder para libertá-lo? Ele disse: Você não tem poder sobre mim, se do alto não lhe for dado. João 19 versículo 10. Um homem ousa dizer ao representante de César que você não tem poder sobre mim? Ele sabia exatamente do que estava falando, pois este disse ao samaritano: Nós sabemos o que adoramos, você não sabe o que adora. César pensava que sabia, e o braço de César, Pilatos, pensava que tinha o poder de libertá-lo ou de crucificá-lo, e ele lhe disse: Tu não tens poder para me libertar ou para me crucificar, se isso não te fosse dado do alto, portanto aquele que me entregou em vossas mãos tem maior pecado. Se for pecado, por que ninguém? Isso, é tudo uma brincadeira. Subimos ao palco bem ensaiados para desempenhar o papel que estamos desempenhando, para exercer esse poder criativo que é personificado nas Escrituras como Jesus Cristo. Disseram-nos tudo antes de começarmos. Naquele adorável poema A Casa Nova. Agora, ao fechar a porta, fiquei sozinho na casa nova e o vento começou a gemer. Velha ao mesmo tempo era a casa e eu era velho. Meus ouvidos foram provocados pelo pavor do que foi predito. Noites de tempestade, dias de neblina sem fim, dias tristes em que o sol aparecia em vão, tristezas antigas e tristezas ainda não iniciadas. Tudo me foi predito, nada poderia eu prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Edward Thomas. Depois que tudo acabar, você conhece o som daquela criança. O vento. Você ouve. Então, quando a criança é encontrada enrolada em panos, e eles ouvem o vento, eles não suspeitam que o vento que ouvem é a voz de Deus chamando alguém do túmulo. Então ele me chamou do túmulo. Fui enterrado no sepulcro do meu crânio, e o vento veio, ele soprou sobre mim. E que vento! Tudo me foi predito, mas enquanto estou desempenhando o papel, fico tão perdido no papel que não consigo prever. No entanto,
isso foi predito para mim. E a promessa, o fim, foi-me predita, e ele me daria um filho, e o filho significaria o meu nascimento, embora eu seja velho. Pois Abraão era velho, tinha 100 anos, e foi-lhe dito: agora você será exilado por 400 anos. Pois bem, 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, e o símbolo dessa última letra é uma cruz, a letra é tal. Então, enquanto eu uso a cruz de carne e viajo por este mundo exilado do meu verdadeiro lar para expandir o poder que é meu, no final ele cumprirá sua promessa exilado do meu verdadeiro lar para expandir o poder que é meu, no final ele cumprirá sua promessa e me dará o filho. E essa será a minha saída do mundo da morte. E assim, voltarei tendo recebido sua promessa. E antes de tirar a veste, a cruz, ele mesmo me dará, e isso me será dado na forma de seu filho. Ele me dará seu filho Davi como meu filho. Antes que ele me chame de volta, terei plena consciência do fato de que eu e meu pai, a quem os homens chamam de Deus, somos um, quando ele me der isso aqui no mundo das sombras, dando-me Davi como meu filho. Aí ele rasga tudo, então eu nunca mais vou ocupar isso, rasga de cima a baixo, esse templo. Então ele me levanta na forma de uma serpente ardente e ardente. Então ele sela o acordo que fez consigo mesmo, descendo sobre mim em forma corporal como uma pomba, e me sufoca com beijos, para que eu saiba que ele cumpriu sua promessa e está satisfeito com a jornada agora que está no fim. Mas embora qualquer um que o tenha deseje partir para ser um com aquele poder criativo do alto, em vez de ser trabalhado abaixo, a necessidade mantém a pessoa aqui ainda na carne. Então você pode contá-lo e contá-lo àqueles que ele enviou para ouvi-lo. Pois tudo está ordenado, não há nada fora de ordem. Não há uma pessoa aqui esta noite que não deveria estar aqui, e não falta uma pessoa, nenhuma. O que está sendo dito esta noite tinha que ser ouvido por aqueles que o ouviram. Ele enviou você como me enviou. Nada está fora de ordem. Como Blake disse hoje em seu estado ressuscitado. Não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição. Siga este caminho e você receberá do seu próprio ego uma percepção ainda mais profunda das belezas eternas da natureza. Você também receberá uma libertação cada vez maior de tudo que agora lhe parece tão triste e terrível. Pintura moderna, dita Max Beckmann em uma visão. Neste nível quem negaria isso? Mas acredite, está ordenado. Está tudo ordenado, está tudo correto. Agora, quando você ouve isso pela primeira vez, você se ressente, você resiste. Quando conheci meu velho amigo A.B. E a A.B. foi inflexível quanto a isso. E aqui, ainda na quarta-feira passada, abrindo uma Bíblia antiga, eu queria comparar aquela interpretação com a minha interpretação moderna, e voltei a ela, e aqui entre as folhas estavam 2 cartas de A.B. Sem dúvida, tenho mais 2 ou 3 dúzias de cartas enterradas em algum lugar de outros livros. Onde eles estão eu não sei. Mas aqui, ao relê-los, ele pega a própria palavra Cabala e a resume em seus 4 estados maravilhosos, e mostra o que ela realmente significa. Você e eu aprendemos que isso realmente significa o mistério não escrito, aquilo que é a tradição oral, transmitida de geração em geração. Oralmente, o pai conta ao filho e o filho conta ao filho, e assim por diante, para manter este grande mistério vivo. Pois quando ele o divide em suas partes componentes na língua hebraica, ele mostra exatamente como você chega ao próprio nome e pega todos os caracteres das escrituras, e todos eles são personificações de estados eternos. Era hábito dos hebreus pegar cada ideia abstrata, cada princípio e personalizá-los. Então ele começa com o grande pai Jacó, o pai dos 12, e mostra esses 12 como as 12 grandes transparências, os 12 cristais, as 12 pedras que receberam os mandamentos, e a tudo isso ele chamou de pneumana e isso de fenômenos. E nenhum comando é dado aos fenômenos, está sob compulsão para fazer o que faz. Todos os comandos são dados a Deus na pneumana e então isso é expresso neste mundo de fenômenos. Mas aqui, você não pensaria que este era um rabino ortodoxo. Pois isso é realmente o que ele foi durante toda a sua vida até que a revelação veio,
as visões vieram. Um judeu rigoroso em tudo que você consideraria um judeu ortodoxo fazer em relação à dieta, ao vestuário, a tudo, a todos os hábitos, e ele fala hoje da criança pequena. Ele não poderia ter feito isso a menos que lhe acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Paulo, que também era um judeu ortodoxo muito rigoroso. Mas você não pode resistir à revelação quando ela acontece. Não importa o que você seja antes, você terá que seguir a maré após a revelação. Então ele poderia vir e dizer: agora somos Ieda. O mesmo porque somos os conhecedores da criança. Antes disso, você está simplesmente perseguindo a todos, todo mundo faz porque foi ordenado a fazê-lo. Sem culpa, essa era a ordem vinda de cima, o papel que ele tinha de representar tal como estava escrito, tal como a peça estava escrita. E enquanto ele está a caminho da perseguição, vem a revelação da criança. E a partir daí, todo o seu curso muda e você segue uma direção totalmente diferente. Então, esta noite, para citá-lo novamente, as criaturas não são julgadas ou condenadas pelos aparentes erros que cometem, pois o próprio Senhor ordenou todas as ações, e você se move em uma direção totalmente diferente. Então, esta noite, para citá-lo novamente, as criaturas não são julgadas ou condenadas pelos aparentes erros que cometem, pois o próprio Senhor ordenou todas as ações, e julgadas ou condenadas pelos aparentes erros que cometem, pois o próprio Senhor ordenou todas as ações, e o próprio Senhor realiza tudo o que é realizado. E se houver mal, só eu, o Senhor, sou mal. Agora vamos para o silêncio e coloquemos totalmente a nossa esperança na graça que nos vem nesta revelação de Jesus Cristo, que deve ser sempre considerada como a pequena revelação infantil de Jesus Cristo, que deve sempre ser considerada como a pequena revelação de Jesus Cristo, que deve sempre ser considerada como a pequena revelação de Jesus Cristo. Criança. Pergunta: como você se sentiria em outro nível se algum membro da sua família fosse sequestrado e morto? Se você não sentisse que eles são culpados no coração? Resposta: sua pergunta é perfeitamente maravilhosa. Neste nível, faça todos os esforços para testar a promessa dele, tudo o que você desejar e acreditar que recebeu, você receberá. Portanto, teste seu poder criativo neste nível. Pergunta: não vou culpar. Resposta: estou lhe dizendo o que disse durante os últimos 3/4 de hora, quase 50 minutos agora, que isto é uma peça e Deus está interpretando todos os papéis. E você não percebe totalmente o ser que você é até o fim. O objetivo desta peça é simplesmente expandir seu poder criativo além do que era antes do início da peça. Não há limite para a translucidez, não há limite para a transparência, não há limite para a expansão. Só há limite para a contração. Ele colocou um limite na contração que era o homem, um limite na opacidade que é a dúvida, ele chama isso de diabo ou Satanás nas Escrituras. Então há um limite para essa opacidade e para essa contração, mas não há limite para a translucidez ou para a expansão e o homem se expande além do que era antes. Pois ele então é o poder criativo de Deus e a peça acabou. Há uma alegria por causa da maior expansão do poder criativo. Depois vem uma nova peça, não há qualquer fim onde você se sente e simplesmente balança em uma cadeira. É de um Deus criativo de quem falo, e continuamos expandindo para sempre o poder que é o poder criativo de Deus. Só existe Deus. E assim, Deus e seu poder criativo são realmente um. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Mas meu Pai é maior do que eu. João 14 versículo 28, de modo que seu poder de criar grande como é não poderia ser tão grande quanto a fonte desse poder criativo, ainda assim eles são um. Você não pode separar o poder criativo dele mesmo. Então ele disse: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Não estou pedindo a ninguém que sequer imagine alguma dor, mas como disse o grande poeta: estou envolvido com a humanidade, a morte de todo homem é a minha morte. Nunca mande perguntar por quem os sinos dobram, eles dobram por mim.
Então posso falar, sim, do meu filho, da minha filha, do meu filho, e não saber que você é, no verdadeiro sentido da palavra, tanto meu filho quanto aquele que chamo de meu filho. E assim, se uma mãe fizesse um filho ferir o outro, e ela estivesse plenamente consciente do fato de que ambos eram seus filhos, ela pediria ao juiz que fosse misericordioso quando aquele que feriu o outro fosse levado perante ele a julgamento porque eles são ambos dela. Aquela história de Salomão e a criança, ele descobriu a verdadeira mãe quando a outra que não era mãe disse, corte ao meio, mas se você soubesse que cada um é tão seu quanto aquele que você pensa que é seu, você tem a misericórdia de todos. Pergunta. Neville, você poderia comentar sobre o significado místico de judeus e gentios? Resposta. Judeus e gentios. O gentio nas Escrituras, você pega o Novo Testamento, a parte dele era simplesmente os pagãos que tinham vários deuses. O judeu, começando com Abraão, tinha um único Deus. Sempre foi contra qualquer dualidade de deuses, Deus e somente Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E fora de mim não há Deus. Isaías 43 versículo 3,11. Que eles se extraviaram, sim, e tiveram Baal e múltiplos deuses, mas, basicamente, o Deus hebraico é o único Deus. Agora, o mundo pagão no qual esta coisa invadiu tinha múltiplos deuses. Eles adoravam as estrelas, adoravam tudo, um Deus da saúde, um Deus da riqueza, um Deus do poder, um Deus da morte, um Deus da vida, e oravam aos seus múltiplos deuses. Hoje, em nosso mundo cristão, embora elogiemos da boca para fora um Deus, temos vários santos, e oramos a este santo por este, e aquele santo pelo outro. Disseram-me que na Itália, ou em qualquer grande mundo católico, eles rezarão para este, se não obtiverem resposta dentro de uma semana, darão um tapa na cara dele e irão para outro Deus. Isso me foi dito: se eles não obtiverem resposta dentro de uma semana, deem um tapa na cara dele, vão para outro Deus. Isso me foi dito por um empresário em São Francisco há 2 anos. Ele disse: eu realmente vi isso acontecer. Nasci católico, ainda sou católico, fui criado como católico, sou católico. Ele disse: eu vi isso. Eles irão orar diante deste por um tempo e se ele não cumprir o que está pedindo, eles cuspirão nele e o expulsarão. Ele não presta, e vá para outro Deus. Bem, eles ainda elogiam um Deus da boca para fora, e o chamam por um nome, eles o chamarão de Jesus Cristo, mas eles não sabem quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, que sabe quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, aquele poder criativo que está no homem e é um com a imaginação divina. Você não precisa de nenhum santo neste mundo, não precisa de nada neste mundo a quem você ora, nenhum. Nenhum intermediário entre você e o eu que é Deus. Deus e seu poder criativo são um. Portanto, o gentio era o pagão de múltiplos deuses. Então ele envia Paulo aos gentios, pois Paulo estava equipado como judeu ortodoxo e quando viu a verdadeira revelação, foi enviado aos gentios. Pedro foi até os judeus. E então você entende a história. Mas tudo isso é simples. Tudo bem, eu vou para todos. Não me importa se você é católico, ou cientista cristão, ou judeu, ou qualquer outra coisa neste mundo, muçulmano, não me importa. Eu sei que o que estou dizendo é verdade, é baseado na experiência. A coisa toda é revelada diante de mim, eu experimentei isso. E então, eu nem sempre fui, porque é verdade, isso é eternamente verdade. Só existe um Deus, um ser que desempenha todos os papéis. Não haverá conflito entre deuses quando o drama terminar, mas sim alegria porque a peça saiu igualmente pré-determinada. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Pergunta. Se tudo deveria ser planejado e nós somos os atores e chegamos com um roteiro, então a coisa toda é um tipo de coisa fatalista.
Apenas sente-se. Resposta: em certo nível parece que sim. Você não pode evitar a conclusão da predestinação quando lê as cartas de Paulo. No capítulo 8 do livro de Romanos, quando nos diz: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Versículo 29. Esses 5 termos. Não vejo como alguém pode pegar os 5 termos de presciência, predestinação, ser chamado, ser justificado e ser glorificado e chegar a qualquer outra conclusão que não seja a predestinação. No entanto, no âmbito de uma peça predestinada, os atores recebem muita liberdade, porque o fato de você ser rico ou pobre não altera a peça, seja você conhecido ou desconhecido. Mas se você quer ser conhecido mais do que conhecer o poder criativo de Deus, então você o está negando neste mundo e se apaixonando pela morte, pois isto é a morte, quando você quer mais e mais deste estado como o mundo parece querer. Esta noite eles estão orando pela recuperação de Churchill. Qual é a recuperação de Churchill? Deixe o velho cavalheiro ir 90 anos e ele viveu uma vida tão plena e maravilhosa, eles estão pedindo às pessoas na TV e no rádio. Vamos orar pela sua recuperação. Essa é a coisa mais estúpida do mundo. Deixe o velho cavalheiro que teve uma vida tão plena e maravilhosa fechar os olhos como eles fecham esta noite. Ele não está em coma. Bem, deixe-o ser livre depois de 90 anos disso. Mas não, a pessoa comum pensa bem que isso é esquecimento, então deixe-a ter mais um ano de misérias. O velho tem estado infeliz nos últimos 2 anos, sendo ajudado. Quer dizer, eu ficaria envergonhado se todas as minhas funções normais e naturais tivessem que ser assistidas. Deixe-me ir quando ninguém precisar me ajudar em nenhuma função natural. Pergunta: a Bíblia fala de. Agora, quando Jesus passou pela cruz e pela ressurreição, ele estava expandindo seu poder criativo. Ele também fez a declaração: se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte, isto tentando ser traduzido a sem passar pela experiência física real. Você acha que isso é possível com o nascimento do menino Jesus e com a entrada nesta presença angélica? Resposta: essa é uma história que você pode colocar em outro contexto. Entrei em mundos sem passar pelo ventre de uma mulher, mundos tão reais como este. Que se alguém tivesse me segurado com força e não me permitido voltar aqui para este mundo onde estou agora e me dirijo a você, e me pedisse minhas credenciais, eles não fariam parte daquele mundo que eu poderia apontar e mostrar eu já nasci lá. Eles acreditariam? Porque para entrar no mundo é preciso passar pelo ventre da mulher. Mas entrei nesses mundos como homem e não há registro de que eu deveria ter saído. Bem, isto serve apenas para ensinar a mente do homem a começar a pensar em termos de algo maior do que aquilo que está confinado ao berço e ao túmulo. Mas Cristo Jesus é o poder. E não pense nele numa cruz de madeira. Quando olho para você, é onde ele foi crucificado. O poder criativo de Deus está realmente crucificado bem aí onde você está agora, e quando você diz eu sou, antes de me dizer quem você é, você invocou o nome dele. Esse é o nome dele. E este corpo ele tem que carregar durante todos esses 400 anos de verdadeiras fornalhas. Número simbólico, é verdade, só poderia ser 10 ou 70 anos, mas enquanto você carrega isso, você carrega uma cruz. E esse é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é apenas o poder criativo e a sabedoria de Deus, e ele está em você quando você diz a eu sou. Você começa a imaginar, isso é Deus em ação. Então esqueça o conceito tradicional de um homem numa cruz de madeira, isso não é verdade. Como nos é dito naquele maravilhoso livro de Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Quem te enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isto: você recebeu o Espírito pela operação da lei ou por ouvir com fé?
Você é tão tolo? Tendo começado no espírito, você está terminando na carne. Versículo 1. Para que uma coisa seja retratada, você vai ao teatro, e isso é um retrato. Ou posso retratar contando-lhe de forma verbal. Ou posso retratar indo até a tela e pintando um quadro. Existem muitas maneiras de retratar um evento. E ele usa a palavra deliberadamente. Diante de cujos olhos Jesus Cristo, que é o poder e a sabedoria de Deus, foi retratado como crucificado. E você ouviu a história. Para a nova versão, chamada Bíblia Inglesa, ou Nova Bíblia Inglesa, eles usam uma expressão totalmente diferente. Mas a norma revisada usa a palavra retratado, assim como a versão King James. Mas eles usam a palavra vocês ouviram. Com fé vocês ouviram o Evangelho. Aquela nova Bíblia Inglesa. Você recebeu o Espírito pela operação da lei ou por ouvir o Evangelho com fé? Então nos dizem que é preciso ouvir o testemunho de Jesus e responder a ele, ele ouve. Ou você pode ir até a tela e vê-lo retratado na tela, se retratado corretamente. Mas não um homem numa cruz de madeira. Esta é a cruz que o poder criativo de Deus carrega. E se você destruí-lo, isso está morto. Mas ele não está destruído. E quando chego ao fim eu desperto, individualizado, como companheiro de Deus e ainda assim um com Deus. O Filho é o seu poder criativo. Toda a criação geme e espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Eles sempre pensam no Filho como seu poder criativo e sua sabedoria, mas todas as coisas relativas a Deus, Deus sendo homem, são sempre personificadas. Então você nunca perderá a identidade, mas você é o poder criativo dele. Boa noite. Gratidão por nos acompanhar até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos conteúdos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Também gostaria de convidar, a quem quiser, a se tornar membro da nossa comunidade. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.